O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bem, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer ao Núcleo de Educação à Distância da Faculdade de Medicina da UFC pelo convite para falar sobre esse tema, sangramento uterino anormal. Eu me chamo Adner Nobre, sou médico ginecologista há 12 anos. Há 10 anos trabalho com cirurgia ginecológica, hoje também sou preceptor da residência médica e do internato da maternidade escola e sou mestre em saúde da mulher. E esse tema, ele sempre me empolga bastante, e aí eu vou mostrar aqui os motivos. Olha só a jornada da paciente, da mulher com sangramento uterino anormal. 80% delas procuram assistência médica. Vai ter 20% que nem vai procurar. Dessas 80% que procuram, 40% ainda hoje ficam sem diagnóstico. E das 60% que conseguem um diagnóstico, um motivo para o sangramento uterino anormal, 54% apenas são tratadas. E o tempo médio até se chegar a um diagnóstico é de 2,7 anos. A paciente passa, em média, por 3 médicos diferentes até conseguir um diagnóstico. Então, vamos fazer aqui uma simulação. De cada 100 pacientes com sangramento uterino anormal, 80 vão procurar assistência médica. 40% vão ficar sem diagnóstico. 2,7 anos depois, 48 daquelas 80 que procuraram vão ter um diagnóstico. Só que dessas 48, apenas 26 vão ser tratadas ou adequadamente tratadas. Então percebam que a gente ainda está muito distante da gente atingir o nosso objetivo quando o assunto é melhorar a qualidade de vida de uma mulher que tem um sangramento uterino anormal. De cada 100, apenas 26 são adequadamente tratadas. E aí, para fazer essa apresentação, eu me baseei numa revisão do Up-to-Date de 2024, no manual da Febrasgo de sangramento uterino anormal de 2017, que se baseou nas recomendações da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e mais recentemente o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia trouxe também recomendações mais atuais sobre como conduzir um sangramento uterino anormal. Claro que, para a gente saber o que é um sangramento anormal, a gente primeiro precisa entender o que é um sangramento normal. E aí, o que é normal? Todo sangramento com duração menor que 8 dias é considerado normal. Com relação ao volume, já muito se debateu sobre o volume do sangramento que seria considerado normal, já foi 200, já foi 150, já foi acima de 80, mas hoje o que a gente preconiza é qualquer volume sanguíneo
que diminua a qualidade de vida ou que incomode a mulher. Então, hoje a gente não tem mais um quantitativo, um número exato, acima de 80 ml de sangue é anormal, abaixo de 80 ml é anormal. Isso não existe mais. Então, assim, se a mulher está dizendo que o sangramento dela atrapalha a qualidade de vida dela, esse sangramento, o volume desse sangramento deve ser considerado normal, independente da quantidade dele. O intervalo de 24 a 38 dias, então a gente vê aqueles ciclos tradicionais de 28 dias, mas a gente tem que ter em mente que qualquer menstruação regular a cada 24 em 24 dias, a cada 28 em 28 dias, a cada 38 em 38 dias, ele é considerado normal. E a regularidade é a variação entre um ciclo e outro menor do que 7 dias. Então, esses são os 4 critérios para a gente considerar que aquele sangramento ele é normal. Ele tem que durar menos de 8 dias, ele tem que ter um intervalo entre 24 e 38, os ciclos têm que ter uma regularidade de 7 dias e o volume de sangue, e é o principal, não deve ou não pode estar incomodando ou diminuindo a qualidade de vida da mulher. Então, veja essa imagem. Tá? A figura de cima é um sangramento uterino, é um sangramento uterino normal. Veja que os ciclos duram 5 dias, que o segundo dia é mais intenso, que eles duram de 29 em 29 dias. Então, é uma coisa previsível, regular. E veja a figura de baixo. Um ciclo dura 5 dias, com o segundo mais intenso. O outro veio 13 dias depois, só durou 3 dias, e o primeiro é mais intenso. Depois ela passou 40 dias para menstruar novamente. Então, isso aí é um ciclo irregular. E aí, a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e seguido por todas as outras sociedades, classificou o sangramento uterino em agudo e crônico. Então, a classificação, o tratamento do sangramento uterino começa nessa divisão. Para o sangramento agudo, a primeira coisa que a gente tem que afastar são as causas obstétricas. Então, principalmente naquelas mulheres no menacne que chegam com sangramento uterino anormal agudo, eu tenho que ter disponível um teste de gravidez para saber se não se trata de um abortamento, de uma gravidez ectópica, de uma doença trofoblástica gestacional, tá? Não se tratando de causas obstétricas, lembrando que essa atualização é sobre sangramento uterino anormal não obstétrico, tá? Então, excluir as causas obstétricas daquele sangramento. A próxima coisa que eu tenho a fazer é fazer um exame físico e ginecológico para entender se o sangramento realmente vem do útero ou se ele vem de outros órgãos genitais, como, por exemplo, o colo, a vagina. Tá? Então, sangramentos agudos, a gente costuma encontrar traumas, lesões de vagina, de fundo de saco, câncer de colo de útero que começa a sangrar, condilomas vaginais. Então, é importantíssimo para que a gente não fique se perdendo no diagnóstico, que a gente descarte de cara que a mulher não está gestante e que ela não tem nenhuma lesão no colo ou na vagina. E aí, sobrou-se todas as outras causas, né, que são as mais variadas possíveis. E por isso, para tentar otimizar, para tentar melhorar esse índice de diagnóstico, a FIGO categorizou as causas de sangramento uterino anormal em 2 palavras, palme, coin, né? Palma da mão e moeda, onde o palme são causas estruturais e o coin são causas não estruturais. Então, vamos entender o que é isso. Causas estruturais são doenças, nódulos, doenças físicas que a gente consegue diagnosticar através de exames de imagem, como pólipos, adenomiose, mioma, câncer. O palme está relacionado a essas doenças estruturais. A primeira coisa que a gente vai fazer na sistematização da FIGO é afastar causas obstétricas. A segunda, afastar causas não uterinas. E a terceira, afastar causas estruturais, pólipo, adenomiose, mioma ou malignidade. O coin, que não é coin de moeda em inglês, mas é coin, mas a FIGO achou por bem, para otimizar,
deixar palmicoin, já que a palavra coen não existe em inglês. As causas não estruturais são as coagulopatias, as causas ovulatórias, as causas endometriais, as causas iatrogênicas e as causas raras não classificadas em outras partes. A gente vai dar uma passada sobre cada uma dessas causas de sangramento uterino anormal não obstétrico. Então, quando a gente fala de pólipo uterino, a prevalência do pólipo vai de 8% a 34%. 34%, quanto mais na perimenopausa, maior essa incidência. 95% desses pólipos são benignos, o que significa que 5% tem risco de malignidade, e aí tem-se uma grande discussão em cima de se a gente tira ou não tira todos os pólipos, por causa de 5% de taxa de malignidade. Hoje não tem um consenso na literatura, o que tem de consenso hoje é os pólipos que sangram, que é o tema dessa aula, a gente deveria tirar todos, pelo risco de malignidade. Os pólipos que não sangram, a literatura é controversa e fica a critério do médico assistente e da paciente. Os principais fatores de risco para pólipo são obesidade e o uso do tamoxifeno. E existem alguns fatores protetores, como o uso de contraceptivos hormonais. O diagnóstico é feito por ultrassonografia transvaginal e ou por esteroscopia. Nas imagens, vocês veem que aqui a gente tem uma foto de um ultrassom transvaginal que evidencia, que suspeita, que sugere que essa estrutura aqui, mais hiperecóica, mais branca, seja um pólipo endometrial. E aí, em uma paciente sangrando, cujo ultrassom sugere ou suspeita de um pólipo, a gente já vai preparado para um exame de esteroscopia para fazer a retirada do pólipo. Tá? Então, essa imagem de baixo é a esteroscopia dessa imagem de cima. E o tratamento, como eu bem frisei, o ideal para aquelas que sangram e têm pólipo seria fazer a polipectomia esteroscópica. Adenomiose. Adenomiose é a presença de tecido endometrial no miométrio, né? Fora da região endometrial. Ele se implanta na parede miometrial e aí essa implantação durante o ciclo menstrual causa dor e sangramento. Uma dor progressiva, ela começa leve, que não precisa tomar medicação, depois ela começa a tomar medicação em casa, depois o sangramento começa a aumentar, os remédios em casa começam a não dar certo, ela começa a procurar o hospital, até que a gente consegue chegar num diagnóstico de adenomiose. Então, a história natural da adenomiose é uma dor durante o período menstrual progressiva associada a sangramentos. O diagnóstico, por muitos anos, foi histopatológico. Ou seja, o que é histopatológico? Aquela mulher sangrava e tinha dor, nenhum remédio resolvia, tirava-se o útero da mulher e depois que tirava o útero, por um sangramento idiopático sem causa definida e que não melhorou com tratamento clínico, o histopatológico vinha adenomiose. Hoje, com a evolução dos equipamentos de ultrassonografia e com a evolução das técnicas de ultrassonografia, a adenomiose tem cada vez mais sido diagnosticada nos exames de ultrassonografia. O tratamento costuma ser inicialmente com contraceptivos hormonais contínuos, para bloquear o fluxo menstrual, DIU hormonal, que também diminui o fluxo e até mesmo, às vezes, bloqueia o fluxo menstrual, e se nada de tratamento clínico der certo e a paciente não tiver mais desejo de ter filhos, pensar uma esterectomia. Miomas é o tumor benigno mais comum do útero, eles são muito sensíveis a estrogênio, a prevalência chega a 30% em mulheres de 40 a 50 anos de idade, em mulheres de meia idade. Ele costuma crescer no menacme e reduzir no período da menopausa. A imensa maioria dos miomas são assintomáticos. E aqueles miomas que causam sintomas, normalmente o sintoma é sangramento, dor pélvica, massas abdominais. O diagnóstico do sangramento causado por miomas, além do exame físico, onde a gente consegue palpar o útero aumentado de tamanho, a gente consegue através da ultrassonografia transvaginal, como a gente consegue observar nessa imagem, que o mioma aqui na ultrassom ele é bem visível, assim, ele é bem diferenciado, tá?
ressonância magnética é um exame de alto custo e que a gente raramente, dificilmente precisa lançar mão desse recurso para um diagnóstico de mioma. E a esteroscopia, no caso de suspeitas de mioma submucoso. Então, às vezes, a ultrassonografia fica na dúvida se é um pólipo, se é um mioma submucoso, e aí a esteroscopia consegue nos ajudar. Sobre mioma, é importante a gente saber que os miomas assintomáticos, eles não precisam de tratamento, independente do tamanho. Então, miomas assintomáticos não precisam de tratamento. Vou repetir, miomas assintomáticos não precisam de tratamento. Tem uma cultura muito forte de que o mioma que está crescendo rápido, que o mioma que é muito grande, a gente precisa operar, precisa tirar, vai virar câncer. Nada disso acontece. Então, a gente vai pensar em um tratamento para mioma, seja clínico ou cirúrgico, se esse mioma começar a apresentar sintomas, sangramento, dor, sensação de peso. É claro que miomas grandes têm uma tendência maior a causar sintomas, tá? Mas o tamanho do mioma não é o parâmetro que a gente utiliza para fazer o tratamento, e sim a presença ou não dos sintomas, entre eles o sangramento uterino. Então aqui a gente mais uma vez, aquela imagem, né, do mioma bem diferenciada aqui na musculatura do útero. Essa parte mais branca é um endométrio, então esse mioma ele não atinge o endométrio, ele não abaula o endométrio. E aí, esse aqui são os clássicos miomas que acabam, apesar de existindo, não causando sintomas. Aqui há um outro tipo de mioma, um mioma subseroso quase, né, aqui, que também não abaula a parede endometrial, não está dentro do endométrio, e esses miomas também raramente causam sintomas de sangramento. O tratamento do mioma varia desde segmento clínico, se a mulher tiver assintomática, a gente não faz nada, só acompanha. Contraceptivos hormonais são a primeira escolha para aquelas mulheres que não têm contraindicação ao contraceptivo hormonal e para aquelas mulheres que não estão desejando engravidar no momento. Análogo de GnRH é uma medicação extremamente eficiente, mas que pelo alto custo a gente ainda tem um acesso difícil. A gente tem acesso, mas ele não é tão fácil, mas eles costumam ser extremamente eficazes no sangramento uterino do mioma. A gente utiliza muito o análogo de GnRH quando a paciente está muito espoliada, está com uma anemia muito intensa e a gente precisa realmente operar essa paciente, fazer uma miomectomia, uma histerectomia, e aí a gente utiliza o análogo para ela parar de sangrar provisoriamente, para ela compensar os níveis, melhorar os níveis hematimétricos e a gente poder ir para uma cirurgia mais segura. E claro que se o tratamento clínico não der certo, a gente vai pensar em tratamentos cirúrgicos, seja miomectomia, no caso de miomas submucosos, ou histerectomia, no caso da paciente não querer mais ter filhos. Malignidade é o câncer, né? É mais comum, a gente deve suspeitar mais de malignidade em sangramentos pós-menopausa, principalmente aqueles sangramentos pós-menopausa que são contínuos. A principal causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia endometrial. Só que o sangramento da atrofia costuma vir um dia, dois, para e não vem mais. Passa 6 meses, 1 ano para aparecer de novo. Já o sangramento da malignidade, das atipias celulares, eles quando começam a vir, eles começam a vir com frequência. Então a mulher na pós-menopausa sangrou hoje, amanhã sangra de novo, depois da manhã não sangra, mas no quarto dia já está sangrando de novo. Então, esse sangramento mais contínuo faz com que a gente acenda a luz de alerta. A prevalência chega a 80% em sangramentos em mulheres com mais de 60 anos de idade. Então, a gente não pode deixar de investigar câncer em uma mulher que sangra na pós-menopausa. A história, como eu falei, é o sangramento contínuo e indolor. O diagnóstico começa pelo ultrassom transvaginal, que costuma mostrar um espessamento endometrial, como a gente vê nessa imagem. A ressonância ajuda a gente, depois do diagnóstico, ela ajuda a gente mais a estadiar o câncer. Então, não é um exame que a gente utiliza de rotina para diagnóstico, apesar da suspeita. A suspeita ainda fica na casa da ultrassonografia transvaginal e da biópsia de endométrio, tá? Se possível, guiado por esteroscopia. Por quê? Porque a biópsia de endométrio guiado por esteroscopia é o padrão ouro para o diagnóstico de câncer de endométrio.
Isso não quer dizer, e aqui fica o alerta, de que se você não tem a esteroscopia disponível com facilidade, você não deve atrasar o diagnóstico da paciente, colocando ela, às vezes, numa fila interminável para a realização de esteroscopia. Então, se você tem uma suspeita muito forte, uma mulher com mais de 60 anos de idade, que está sangrando, que fez um ultrassom, mostrou um espessamento, e ela não tem condição de fazer uma esteroscopia com biópsia, que é o padrão ouro, a gente faz apenas a biópsia no próprio consultório, uma biópsia endometrial às cegas. Em 97% das vezes, essa biópsia endometrial às cegas, ela dá o diagnóstico de câncer de endométrio. E aí você consegue agilizar o tratamento dessa paciente. Então, eu trouxe aqui uma comparação das ultrassonografias transvaginais. Veja que o pólipo é uma área mais hiperecóica, mais branca, dentro da cavidade endometrial. O câncer, ele é mais hiperecóico também, dentro da cavidade endometrial. E o mioma, ele é mais hipoecóico, ou seja, ele é mais preto do que a textura do miométrio. E, normalmente, eles não estão dentro da cavidade endometrial. Então, muitas vezes, é difícil, somente através da ultrassonografia, a gente diferenciar com certeza se trata-se de um pólipo, de um mioma ou de um câncer. E aí, quando a gente vai para a esteroscopia, as coisas começam a clarear um pouco mais. A esteroscopia não é a Coca-Cola gelada no deserto. Muitas vezes, pólipos e miomas ainda se confundem muito, mesmo com esteroscopistas experientes, mas a gente faz o mais importante, que é fechar o diagnóstico ou afastar o diagnóstico de câncer, que é a nossa principal preocupação. Terminei o PALM, que são as causas estruturais, pólipos, miomas, câncer e pólipos, mioma, o câncer e a adenomiose, desculpe, fugiu o nome. A gente vai para as causas não estruturais. Então, vejam bem, vamos seguir a sequência. O PALM-COIN, a FIGO, recomenda que a gente siga essa sequência. Primeiro, eu afasto causas obstétricas. Segundo, eu afasto causas não uterinas. Terceiro, eu investigo causas estruturais, pólipo, mioma, adenomiose, câncer. Não deu nenhuma dessas quatro. Aí eu vou para a quarta etapa da investigação, que são as doenças não estruturais. Doenças não estruturais são aquelas doenças que o ultrassom transvaginal, que é um exame que a gente acaba solicitando para investigar as causas de sangramento uterino, ele acaba vindo normal. E aí a gente tem que começar a pensar nas coagulopatias. Um exemplo é a doença de Vauve-Lebrun, porque ela é muito prevalente e a gente muitas vezes se esquece dela. A paciente com Vauve-Lebrun acaba tendo uma história familiar de sangramento uterino anormal também. Ela sangra muito desde a menarca. Ela, por vezes, ela tem hematomas com facilidade, por vezes ela tem sangramento gengival. O diagnóstico, plaquetas e TTPA não costumam, em parte das vezes, se mostrar alterados, então o diagnóstico realmente tem que vir através de outros marcadores hematológicos, como o fator 8, o fator de Vauve-Lebrun. Então, plaquetas e TTPA normal não afasta coagulopatia, tá? Então, a gente tem que estar muito atento na história daquela menina que sangra muito desde a menarca, que tem uma história familiar, que a mãe também sangra muito, que a irmã sangra muito. Às vezes, a mãe e a irmã também não tiveram diagnóstico. E o tratamento costuma ser com contraceptivos hormonais e antifibrinolíticos. Eu não sei se vocês estão percebendo na apresentação, mas os tratamentos iniciais, eles sempre são tratamentos clínicos. Né? Dificilmente a gente vai encontrar um tratamento cirúrgico de cara. As disfunções ovarianas, a mais comum é a síndrome do ovário micropolicístico, onde a paciente apresenta ciclos irregulares, é uma doença muito prevalente. E vejam bem, o tratamento também passa por contraceptivos hormonais. São raríssimos os casos, existe um tratamento cirúrgico para a síndrome do ovário micropolicístico, que a gente chama de drilling de ovário,
mas ao longo dos 12 anos que eu trabalho com a cirurgia ginecológica, eu fiz drilling de ovário uma vez. Então, normalmente, a gente consegue um bom controle do sangramento uterino anormal de causa ovariana com tratamentos com contraceptivos hormonais. O micropolicista é o mais comum, mas a gente não pode esquecer as outras causas de disfunção ovariana, como a hiperprolactinemia, o hipo ou hipertireoidismo, distúrbios alimentares como anorexia, atividade física exaustiva e os extremos da vida menstrual, ou seja, aquela mulher que tem um ciclo anovulatório no começo da vida menstrual ou ela tem ciclos anovulatórios no final da vida menstrual. Aqui é para chamar a atenção de vocês o que é um ovário micropolicístico. Então, gente, vocês têm que ter cuidado porque a síndrome do ovário micropolicístico, ela não pode ser diagnosticado baseado apenas em um critério, que é a presença de microcistos no ovário durante a ultrassonografia transvaginal. Então, a gente precisa ter pelo menos 2 dos 3 critérios. Eu preciso ter a imagem de micropolicisto na ultrassom, eu preciso ter a irregularidade menstrual e eu preciso ter o insurtismo ou sinais de hiperandrogenismo. Eu tenho que ter 2 dos 3, tá? E ter muito cuidado com os diagnósticos ultrassonográficos de ovário de aspecto micropolicístico, porque existem critérios para eu dizer que o ovário é micropolicístico. Então, o ovário tem que ter 12 ou mais folículos com mais de 2 milímetros na periferia, com um centro hiperecogênico, ou seja, mais branco. Isso aqui é um ovário de aspecto micropolicístico. Isso aqui não é um ovário de aspecto micropolicístico. E muitas vezes a gente se depara com laudos de ultrassonografia caracterizando esse ovário aqui como um ovário de aspecto micropolicístico, às vezes condenando uma mulher a uma disfunção ovariana, fazendo com que isso gere um estresse, e por aí vai, com todas as consequências que vão passar pela cabeça dela com o diagnóstico de ovário micropolicístico. Não é infrequente a gente atender adolescentes ou até mulheres adultas que tomaram anticoncepcional desde a adolescência por causa de que aos 11 anos de idade elas tiveram um diagnóstico de ovário micropolicístico, nem sequer tinha um sangramento uterino anormal, mas tiveram o diagnóstico baseado no ultrassom, muitas vezes sem critério, e essas mulheres tomaram anticoncepcional a vida quase toda, muitas vezes sentindo náusea, dor de cabeça, enfim, né, diminuindo a qualidade de vida. Então, fiquem atentos ao que é o síndrome do ovário micropolicístico. Disfunção endometrial. O que é que a gente está querendo dizer da disfunção endometrial? São as infecções. A principal delas é a clamídia. Nós não podemos deixar de investigar a clamídia. E aqui o exame físico ele é muito importante, porque o exame físico para infecções uterinas, para DIP, para doença inflamatória pélvica, ele é clínico, tá? Então, o exame especular, a gente consegue ver conteúdo purulento fluindo do colo. Essa paciente, ela tem dor à mobilização do colo do útero. Aqui eu coloquei uma imagem que é meramente ilustrativa de uma esteroscopia de uma paciente com DIP por clamídia, mas ela fez a esteroscopia por outro motivo, não foi por esse, tá? E foi um achado acidental, porque ela não tinha sintomas. Então, só para vocês não acharem que quando a gente está suspeitando de DIP, a gente precisa de uma esteroscopia para dar o diagnóstico. Nem ultrassom, nem esteroscopia, o diagnóstico é clínico. E a atrogenia, né? Então são algumas substâncias, às vezes alguns anticoncepcionais hormonais descontrolam o ciclo, né? Tornam o endométrio instável e fazem sangramento uterino anormal. O DIU de cobre pode irritar a parede uterina e causar um sangramento uterino anormal, anticoagulantes e AS e o uso de tamoxifeno. Então, veja que no passo a passo, olha o tanto de coisa que a gente tem que investigar para a gente chegar à conclusão de que aquele sangramento não tem diagnóstico. Então, foi por causa disso. Essa sistematização ela é necessária para que a gente não fique com aquelas taxas antigas de 40% das mulheres sem diagnóstico da causa do sangramento. Muitas vezes a gente pede um ultrassom transvaginal, não tem nada, e a gente diz, não encontrei nada, pode ir para casa. E olha o tanto de causa que pode causar sangramento uterino que é não estrutural. E para finalizar, as causas não classificadas,
como a istimocele e a malformação arteriovenosa. Isso aqui é uma ilustração, são causas raras, é uma ilustração de uma istimocele. O que é istimocele? É uma cicatrização irregular de uma incisão uterina de cesariana. E aí essa cicatrização irregular forma uma loja na parede da região istímica do útero, onde essa loja acumula sangue, esse sangue irrita a parede uterina e essa irritação causa sangramento uterino anormal. Malformações arteriovenosas são vasos calibrosos muito próximos à parede endometrial. E aí, quando o endométrio descama, esses vasos calibrosos acabam sangrando mais do que o normal. É uma condição extremamente rara, mas a gente tem que lembrar quando a gente não está encontrando um outro motivo. Então, aqui, ó, aquela imagem da istimocele, na ultrassonografia, a gente, como eu disse, com a evolução dos equipamentos de ultrassom e com a evolução dos critérios, né, de ultrassonografia, de avaliação ultrassonográfica, a gente está conseguindo dar mais alguns diagnósticos, como a adenomiose, que eu citei, e como de istimocele. Então, olha aqui essa elevação, ela aparece no ultrassom. Por muitos anos, isso aqui ficou desapercebido. O ultrassonografista descrevia isso aqui como normal. Hoje, ele não descreve mais. Um ultrassonografista atualizado, ele não descreve mais essa alteração ultrassonográfica como normal. Ele vai, sim, suspeitar de uma istimocele. Então, vamos aqui recapitular devagarzinho. Na infância, as principais causas, vulvaginites, e não podemos esquecer dos traumas, né? Ou causados pela própria criança, introduzindo objetos na vagina, ou mesmo com relação à violência sexual. Na adolescência, ali por volta dos 10 a 13 anos, o sangramento anovulatório e as coagulopatias começam a aparecer. Na idade reprodutiva, afastar a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, aqui mais para o final da idade reprodutiva, 40, 50 anos, começam a aparecer os pólipos e os miomas como causas mais frequentes. E na perimenopausa, volta o sangramento anovulatório, os miomas, os pólipos e começa a aparecer o câncer, que acaba sendo mais comum na menopausa. Claro que a causa mais comum de sangramento na menopausa, reforço, é a atrofia endometrial, seguida do pólipo, seguido do câncer. Mas, dentre todas as faixas etárias, a incidência de câncer na pós-menopausa é a mais alta. O diagnóstico, só reforçando, lembrar de uma história familiar detalhada, não esquecer do exame físico, não é infrequente. Eu trabalhei num serviço na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Fortaleza, e lá a gente apenas executava o exame de esteroscopia. Então, o exame era indicado, né, no posto de saúde, na atenção básica, e a gente simplesmente executava. Por causa, na maioria das vezes, a indicação dessa esteroscopia era sangramento uterino anormal, e não era, acreditem, não era infrequente a gente, quando ia iniciar a esteroscopia, a gente já se dava de cara com uma lesão vegetante de colo de útero, um câncer de colo de útero. Então, essa paciente ficou na fila da esteroscopia, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 meses, até ser chamada, atrasando um diagnóstico que ela poderia ter tido na atenção básica, com uma biópsia de colo de útero. Né? O que, para a gente, ficava claro que aquela paciente, ela não sequer foi examinada, tamanha era visual a imagem do câncer da paciente. Então, a gente não pode deixar de fazer exame físico em paciente com sangramento uterino anormal para a gente não ficar perdido no diagnóstico. Claro que citologia oncótica, exame a fresco, as ultrassonografias para afastar doenças estruturais e, em alguns raros casos, a avaliação endometrial ou da cavidade uterina, né, guiado pela esteroscopia. O que é que a gente vai passar aqui agora? Um pequeno fluxograma de como eu conduzo um sangramento uterino agudo. Vou ampliar aqui, porque eu acho que ficou pequeno. Quando a paciente chega com um sangramento uterino agudo, e esses sangramentos agudos são aqueles que acontecem
né, que vem acontecendo nos últimos 3 meses, ela normalmente não procura uma atenção terciária de casa, ela não procura a unidade básica de saúde, ela procura a UPA. Então, esse fluxograma, muitas vezes, é de atenção para quem atende nas emergências. E a primeira coisa que eu tenho que afastar em uma mulher que chega com um sangramento agudo é gravidez. Porque se ela está grávida, a gente vai fazer condutas específicas de causa gestacional, que não é o tema da nossa aula. Se ela não está grávida, eu preciso fazer a pergunta, ela está hemodinamicamente estável? Ela está fazendo hipotensão? Porque se ela não está hemodinamicamente estável, independente de eu ir colher história e fazer exame primeiro, eu preciso estabilizar a paciente, seja com reposição volêmica, transfusão, tá? Se eu não conseguir estabilizar, aí essa paciente, ela deve passar por um tratamento cirúrgico, que nem sempre é esterectomia, às vezes pode ser uma curetagem, um tampão, uterino, enfim. Tem algumas situações que a gente pode fazer. Claro que, se essa paciente estava instável, eu fiz reposição volêmica ou transfundi, e aí essa paciente, ela estabilizou, ou ela já chegou estável, ela sangra muito, está preocupada, mas ela não está instável. Claro que eu vou colher a história, fazer o exame ginecológico para ver se aquele sangramento não vem do colo do útero. E aí, na maioria das vezes, pessoal, vocês podem ver que o tratamento inicial é estrogênio com progesterona, progestogênio isolado, isso aqui é ou, tá? E ou ácido tranexâmico. Então, veja que dificilmente eu vou ter como primeira escolha num sangramento agudo tratamento cirúrgico de cara. Dificilmente. Na imensa maioria das vezes, é estrogênio com progesterona, progestogênio isolado e ácido tranexâmico. Se ela obteve controle, o segmento é ambulatorial. E se ela não obteve controle e está começando a instabilizar, a gente tem que pensar sim no tratamento cirúrgico. Agora aqui vamos para o fluxo do sangramento crônico, aquela mulher que já vem de longa data sangrando, seja no ciclo menstrual ou fora do ciclo, tá? Então, claro, com a mulher com sangramento crônico, a gente vai coletar a história, fazer o exame físico, reforçando sempre, começar com exames complementares com a ultrassonografia transvaginal para afastar doença estrutural. Ela tem doença estrutural? Sim, ela tem adenomiose, ela tem pólipo, ela tem mioma, ela tem uma suspeita de câncer. Porque se ela tem adenomiose, o tratamento é clínico, estrogênio com progesterona, é progestagênio, é dihormonal, é ácido tranexâmico, é anti-inflamatório, é análogo de GNRH, mas veja que o tratamento não é cirúrgico de cara. Nós temos um leque de opções de terapia clínica antes de pensar numa terapia cirúrgica, como uma esterectomia ou embolização de artéria uterina. Eu queria que vocês percebessem que no sangramento agudo, a gente não citou como tratamento para sangramento uterino agudo aqui, para sangramento uterino agudo, a gente não indicou os anti-inflamatórios não esteroides. Então, realmente, não existe evidência, né? A gente, muitas vezes, na UPA ou numa emergência obstétrica, tem um combo para sangramento uterino, né? Ácido tranexâmico e anti-inflamatório, mas no sangramento agudo, o anti-inflamatório não mostrou eficácia nos estudos, tá? Então, o anti-inflamatório, ele costuma ser benéfico no tratamento de sangramentos crônicos. Se tinha pólipo, como eu citei bem, um pólipo que está sangrando, o tratamento é polipectomia, são uma das raras causas onde o tratamento é direto, né, cirúrgico. No caso de mioma, estrogênio com progesterona, progestagênio, dihormonal, ácido tranexâmico, ainda análogo de GNRH, veja, nós temos mais uma vez um leque de opções de tratamento clínico. E eu só vou pensar em tratamento cirúrgico se houver falha nos tratamentos clínicos. Aí sim, eu vou pensar em esterectomia, miomectomia, embolização de artéria uterina, de acordo com o que a paciente quer ou não quer engravidar, enfim, tá? E claro, que se a gente fechar um diagnóstico de câncer, a avaliação precisa ser individualizada para a gente definir o tratamento, se ainda é cirúrgico, se vai para quimioterapia, radioterapia, enfim. E aí, no caso de fez a ultrassonografia transvaginal e não apareceu nenhuma doença estrutural, qual é a quarta etapa da nossa avaliação? Avaliar doenças não estruturais, coagulopatias, causas endometriais, ovulatórias, iatrogênicas e não classificadas. Se essa paciente não deseja engravidar,
olha só como é interessante. Às vezes, independente da causa, o tratamento é clínico. Mais uma vez, estrogênio com progesterona, progestagênio, DIU hormonal, ácido tranexêmico, AINES e análogo de GNRH. E se ela deseja engravidar, ou seja, aquela paciente que está sangrando muito, não está grávida, não tem nada na vagina ou no colo do útero, o ultrassom também não mostrou nada dentro do útero, ela está tentando engravidar e não consegue, pessoal, eu não vou passar anticoncepcional para ela. Eu vou direto para o ácido tranexêmico com anti-inflamatórios ou eu vou passar indutor de ovulação. Essas medicações vão controlar o sangramento e vão permitir com que ela consiga engravidar, se esse for o desejo dela naquele momento. Então, também fico alerta, porque é uma situação comum. A paciente tem síndrome do ovário micropolicístico, prescreveram para ela anticoncepcional combinado, e aí toda vida que ela para o anticoncepcional para engravidar, ela sangra muito, e aí os colegas voltam com o anticoncepcional combinado e essa mulher ela não vai engravidar nunca. E às vezes ela chega para a gente com 38, 40 anos, né? Perdeu aí boa parte da fase reprodutiva usando contraceptivos, quando na verdade poderia estar usando indutor de ovulação, ácido tranexâmico ou anti-inflamatórios. Falando um pouco das medicações, tá? Então, isso que eu já citei, os anti-inflamatórios não possuem estudos para sangramentos agudos. Foi feito um estudo com nível de evidência C que mostrou um leve benefício do ibuprofeno, né, 400 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias, mas nada muito robusto. E claro que o ácido mefenâmico foi dos anti-inflamatórios aquele que mais reduziu sangramento uterino crônico, em até 50% dos casos, ele isoladamente. Tá? Isso não quer dizer que os outros anti-inflamatórios não possam ou não devam ser usados. Tá bom? Então, qualquer anti-inflamatório reduz sangramento uterino crônico. O ácido tranexêmico. Tá? Qual é a principal observação que eu tenho sobre o ácido tranexêmico? É com relação à dose. Muitas vezes a gente recebe na maternidade escola, eu sou prescritor da enfermaria, e muitas vezes a gente recebe uma mulher com sangramento uterino anormal, que teoricamente já fez tratamento clínico, não melhorou e foi referenciada para um hospital terciário. E quando a gente vai ver, ela fez subdose. Tá? Então vejam que a dose de ácido tranexêmico é de 500 a 1.000 miligramas de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias. Tá? Então, uma pola de ácido tranexâmico, ela tem 250 miligramas. Um comprimido também tem 250 miligramas. Tá bom? Então, teoricamente, essa paciente vai para casa com ácido tranexâmico, ela tem que tomar 2 comprimidos de 8 em 8 horas, no mínimo, por 5 a 7 dias. Então, muitas vezes ela toma um e não melhora, já é transferida. Muitas vezes ela faz um comprimido de 12 em 12 horas, não melhora, e ela já começa a se preocupar, ou o colega começa a se preocupar que o tratamento clínico não dá certo. Então, sobre o ácido tranexâmico, a principal observação que eu tinha para fazer para vocês é com relação à dose, tá bom? Se for comprimido ou injetável, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias. Se for sangramento crônico, associa no período menstrual com anti-inflamatório, que essa paciente, ela provavelmente ela vai melhorar. Então, se ela menstrua 5 dias muito intenso, às vezes, ao invés de tomar anticoncepcional o mês inteiro para prevenir uma coisa que dura 5 dias, às vezes ela prefere usar transamin anti-inflamatório somente durante aqueles 5 dias. Então, é uma opção de tratamento. Então, do ácido tranexâmico que eu queria deixar era a dose. Estrogênio e progesterona, eles têm alta eficácia, tá? Talvez sejam das medicações a que tem mais eficácia com relação a sangramentos uterinos, seja de causa estrutural ou não estrutural. A gente só tem que ter cuidado com as vias de administração, ou com as contraindicações. Então, as contraindicações aqui são as mesmas do uso para contracepção. Então, a paciente não pode ter enxaqueca com aura, tabagista, com mais de 35 anos, diabética, enfim, não pode ter tido TVP. Então, apesar de ter alta eficácia, a gente tem que se cercar de cuidados com relação à indicação. Aqui também fica a atenção para a questão das subdoses. Num sangramento agudo, se eu pegar 30 microgramas de etinilestradiol com 150 microgramas de levonorgestrel, que é o famoso ciclo 21, que aqui eu não tenho um conflito de interesse, então eu vou citar algumas marcas para vocês ficarem sabendo, Level, Miranova, Tamisa 30, Primera 30,
Tudo isso aí é 30 microgramas de etradiol com 150 gramas de progestágeno. Se eu fizer um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias, normalmente isso controla o sangramento anormal agudo da paciente. Controlou o sangramento agudo, ela passa a usar um por dia continuamente para evitar novos sangramentos, enquanto faz a investigação. E como sempre falei ali, avaliar os fatores de risco. O progestágeno isolado, a norastesterona, que é o Norestin, que a gente também costuma encontrar nos postos, se a gente fizer um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias, ele costuma controlar o sangramento anormal agudo. Tá? Então, reforço, o que a gente às vezes vê no sangramento agudo são subdoses de tratamento, seja de contraceptivo combinado, seja de progestágeno isolado, seja de ácido tranexâmico. O que a gente vê são subdoses. E às vezes essas pacientes chegam na maternidade escola e a gente faz a dose adequada, no dia seguinte ela vai de alta para segmento ambulatorial, como eu mostrei no fluxograma. Ela não fica internada para tomar sangue, para operar, para fazer curetagem, nada disso. Então, eu estou reforçando bem esse item, porque fazer a dose terapêutica adequada impacta bastante no diagnóstico e no tratamento das pacientes. DIUs, a gente sabe que tem o dilmirena hormonal, DIU de levonorgestrel e o Cailena. Quando o assunto é sangramento uterino anormal crônico, tá? O agudo, a gente não usa DIU hormonal para sangramento agudo, mas o sangramento crônico, o dilmirena tem evidências de benefício. E o Cailena, que é mais novo, mais moderno, menos hormônio, eu gosto de usar esse. O Cailena, se a sua intenção, além da contracepção, é diminuir o sangramento uterino anormal, o Cailena ainda não tem estudos que comprovem seu benefício. Pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos os estudos evidenciem esse benefício, mas hoje nós ainda não temos essa segurança que a gente tem com o Mirena. Tá? Então, quando eu quero fazer uma contracepção e ou melhorar o sangramento uterino anormal e quero optar por um DIU de levonorgestrel, esse DIU deve ser o DIU Mirena. Implantes subcutâneos, como o Implanon, também tem evidência de alta eficácia para controle a médio e longo prazo de sangramento uterino anormal. E eu deixei em amarelinho a medroxprogesterona de 150 miligramas, porque essa, né, apesar de ter uma posologia cômoda e ter acesso fácil nos postos de saúde, ela não tem evidência científica que controla nem sangramento agudo e nem sangramento crônico. Então, por isso que ela ficou amarelinha, a gente subjetivamente acredita que ela melhore, mas quando a gente vai para a estatística não mostrou muitos benefícios do progestágeno trimestral. Então, se eu pudesse optar por um progestágeno que tem na atenção básica, eu iria para a norastesterona, ou se eu tivesse disponível um DIU hormonal, eu iria para o DIU hormonal. Tratamento cirúrgico, eu não vou me ater aqui, esterectomias, miomectomias, porque o tema é o que é que o médico da atenção básica, o que é que a enfermeira da atenção básica pode fazer para controlar o sangramento uterino anormal e para poder trazer qualidade de vida para a mulher. Então, eu me ative naquilo que dá para a gente fazer dentro da atenção básica. O tratamento cirúrgico fica para uma outra possibilidade, uma outra aula, tá bom? Eu acho que era isso. Muito obrigado a todo mundo. Oi, seja bem-vindo, Adner. Muito bem, Adner, doutor Adner Nobre, né? Felicidades, abrindo aqui o bloco que também é seu, né? Porque você também é moderador dele, né? De saúde na ginecologia. Não vamos pensar em doença, vamos pensar em saúde, que é o nosso objetivo sempre, né? Acho que único e sempre, né? Mesmo que seja do adoecimento. Mas também pensar na promoção, na prevenção, no reconhecimento precoce, no manejo, né, em todos os níveis da cadeia do SUS, e que ela possa, essa paciente, ser regulada, né, doutor Adner, na sua criticidade, na sua necessidade, enfim, que não for reconhecida lá na atenção primária e reconhecida e determinada pela atenção primária. Então, assim, é excelente, eu não tenho dúvidas, eu sou clínica reumatologista, sou a doutora Sheila Fontinelli e estou na coordenação desse projeto, ciclo de palestras sobre saúde digital, né, na tentativa de fortalecer e qualificar, né, a rede de atenção do SUS,
né, nas várias clínicas de cuidado e assistência que nós podemos fazer aqui para os nossos colegas lá da ponta, né, da atenção primária à saúde. Mas eu não tenho dúvidas de jeito nenhum, a sua fala foi muito clara e objetiva, e assim, em uma linguagem que todos nós podemos, até que não sejamos experts como você, mas que possamos entender. Qual seria a sua mensagem final, professor? Diga aí para nós, assim, quando realmente a gente não... É lógico que a regionalização, o perfil de atendimento da atenção primária, às vezes é diferente, né, de ponto a ponto, mas para aquele atendimento básico, assim, que a paciente possa chegar com um sangramento, qual seria aquele red flag que, assim, aonde da cadeia, né, o generalista estivesse, ele saberia, não posso perder tempo com essa paciente aqui. Ela tem que ser encaminhada, eu tenho que salvaguardar a vida dela, eu tenho que, talvez, evitar uma alteração hemodinâmica, mas eu tenho que regulá-la para a próxima complexidade, seja secundária ou terciária. E assim eu me despeço aqui, mas vou ficar ouvindo sua resposta. Já estamos aqui, nós estamos aqui. Tá joia, obrigado. Eu vou citar um caso que a gente está agora na enfermaria, de uma adolescente de 13 anos com doença de Wolff-Lebranc, que passou 4 dias internadas em outro hospital, em outra unidade de saúde. A hemoglobina dela chegou a 2 de sangramento uterino anormal. E aí ela acabou sendo transferida para a maternidade escola, para a gente, de repente, até fazer um tratamento cirúrgico, por falha no tratamento clínico. E quando a gente foi revisar o prontuário, nas 3 unidades que ela passou, em todas as 3, ela fez subdoses de tratamento. E aqui no primeiro dia, quando a gente fez uma dose adequada de Transamin, começou contraceptivo combinado, ela no dia seguinte não estava mais sangrando. Então, e ela foi de alta para investigação clínica. Então, o que eu chamo a atenção é a gente não menosprezar a queixa, tá? Quando a gente mostrou que 40% das mulheres não tem diagnóstico, e se a gente seguir esse fluxograma, a gente vai conseguir dar um diagnóstico para praticamente 100% das mulheres, e que essa mulher não saia do primeiro atendimento sem um tratamento, mesmo que paliativo. Então, que ela não saia do primeiro atendimento se ela não tem contraindicação para contraceptivo hormonal combinado, que ela já saia da primeira consulta, enquanto ela faz a ultrassonografia, enquanto ela faz exames de sangue, que ela já saia da primeira consulta, seja com contraceptivo combinado, para a gente ver se a gente vai surtindo melhoria, porque a imensa maioria das causas controla com contraceptivo combinado. Pode até ser que depois a gente troque essa terapia inicial, mas a gente já vai tentando trazer conforto e qualidade de vida. Se não, se ela tem contraindicação com contraceptivo combinado, que ela saia da primeira consulta com ácido tranexâmico, com anti-inflamatório, alguma coisa que possa já desde o início controlar o sangramento dela e trazer confiança naquela equipe que ela buscou assistência. Porque ela já saiu do primeiro atendimento, por mais que vai existir uma avaliação, né, complementar, mas ela já saiu dali com algum grau de melhoria. Então, não deixem de fazer o exame físico e não deixem de que essa paciente já saia da primeira consulta com algum tipo de tratamento, seja ele hormonal ou não hormonal. Eu acho que a gente encerra por aqui, né? Não tem mais perguntas. Deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.